A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã. Que alegria e privilégio para nós podermos fazer o nosso devocional, no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Marcos. E hoje no capítulo 14, do versículo 32 a 42, que diz assim a palavra do Senhor. Então foram para um lugar chamado Getsêmani, e Jesus disse aos seus discípulos: sentem aqui enquanto eu vou orar. Levou consigo Pedro, Tiago e João, e começou a ficar aflito e angustiado. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se e orava para que, se possível, fosse afastada dele aquela hora. E dizia assim: Abba, Pai, tudo te é possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Simão, disse ele a Pedro: você está dormindo? Não pode vigiar nem por uma hora? Vigiem e orem, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mais uma vez ele se afastou e orou, repetindo as mesmas palavras. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Eles não sabiam o que dizer. Voltando pela terceira vez, ele lhes disse: vocês ainda dormem e descansam? Basta, chegou a hora. Eis que o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Depois de caminharem, entoando louvores a Deus, e de Jesus chamar a atenção de Pedro, veja aqui o último vídeo, agora encontramos Jesus orando no Getsêmani, um jardim localizado ali no Monte das Oliveiras, em Jerusalém. Ali Jesus reservou um tempo para se preparar e se entregar voluntariamente. A exemplo do que aconteceu na Transfiguração, Jesus leva consigo os 3 discípulos mais íntimos, Pedro, Tiago e João, e disse a eles: sentem aqui enquanto eu vou orar. Na outra vez, eles presenciaram Jesus sendo glorificado. Vejam o vídeo de número 27. Mas dessa vez, eles sequer conseguem ficar acordados. Jesus, sendo plenamente Deus, ele está consciente do seu destino, do que vai acontecer com ele daqui a pouco. Mas também, como plenamente homem, ele foi afligido por uma angústia espiritual e disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Nada em toda a Bíblia se compara à aflição, agonia e angústia de Jesus neste momento. Mas aquele que assumiu a forma de servo vai mostrar até onde vai a sua obediência. E sua obediência vai até a morte, e uma morte de cruz. Se você ainda não viu a nossa playlist, veja aqui. Você vai ver que Satanás tentou desviar Jesus do seu propósito, do seu caminho, da cruz. Dessa vez, a arma de Satanás foi tentar oprimir o coração de Jesus, lembrando-o da dimensão do horror do cálice da ira de Deus contra o pecado. Mas a arma de Jesus é a sua dependência de Deus. E o termo Abba, Pai, usado por Jesus somente aqui, expressa a mais profunda intimidade de Jesus com o Pai, mesmo sabendo que essa perfeita comunhão terá que ser interrompida por um momento quando ele estiver na cruz, levando sobre si todos os nossos pecados. Ali sozinho, em oração, Jesus expressou ao Pai o desejo de ser poupado dos sofrimentos que o aguardavam, mas humildemente ele se submeteu à vontade de Deus. Mas é exatamente esse amor sem reservas ao Pai que vai motivá-lo a essa obediência sacrificial. Não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Nesse jardim, Jesus sofreu terríveis agonias em nosso lugar. Ele vai se apresentar diante de Deus para responder por cada pecado, cada crime, cada covardia e maldade feitas no mundo. Mesmo assim, foi um tempo de oração, um tempo de intimidade com o Pai, mesmo estando consciente da dor e sofrimento que logo viriam sobre ele. De acordo com Lucas, o suor de Jesus era como gotas de sangue que caíam no chão. Mas Jesus não teve medo da cruz, e sim de ficar um tempo afastado do seu Pai. Separação essa que vai ecoar lá na cruz quando ele disse: meu Deus, por que me abandonastes?
Jesus, desejando um apoio espiritual dos seus discípulos, pediu para que eles orassem e vigiassem. Mas, ao invés disso, enquanto Jesus sofria angústias indescritíveis e impensáveis, os discípulos foram surpreendidos dormindo. Provavelmente nem eles entenderam por que estavam agindo daquela forma. Esta é a fragilidade humana, é tamanha que ao invés de estarem prontos para morrer com Cristo, assim como Pedro achou que seria, eles não estavam preparados para sequer vigiar 1 hora. Jesus os encontra dormindo 1, 2, 3 vezes. Talvez uma introdução às 3 negações de Pedro que ainda virão e que Jesus havia alertado Pedro no último vídeo. Pedro precisava orar e ficar alerta, e se talvez tivesse feito isso, não teria negado ao Senhor 3 vezes. Meus irmãos, a carne é fraca, Jesus falou, e havia muita tentação ali naquele momento, e não era tempo de dormir, porque é a oração em nome de Jesus que vence o diabo e as suas tentações. E quanto a você, você tem orado sem cessar para que não caia em tentação? Quantas vezes Jesus precisa falar isso para nós? Vigiem e orem para que não caiam em tentação. Infelizmente, isso precisa ser perguntado, isso precisa ser repetido, porque muitos ainda gastam tempos em coisas tolas, negligenciam sua vida espiritual, devocional, de leitura da palavra e de oração, desperdiçam muito tempo na frente da TV, do computador, das redes sociais, em coisas fúteis, ao invés de passar um tempo com o Senhor. Por isso, antes mesmo de acusá-los, nós devemos olhar para nós mesmos. Somos humanos, assim como eles eram humanos, e nós somos falhos e todos pecam. E aqui diz que os olhos deles pesaram. É provável que já era perto de meia-noite, e o dia tinha sido tenso e intenso por causa da Páscoa. Lucas vai dizer que eles estavam exaustos de tanta tristeza. Mas a bênção e a esperança que nos leva a louvar e adorar a Deus é que depois esses homens foram completamente transformados pelo poder do Espírito Santo de Deus. Veja em Atos aí, capítulo 2. Jesus é Deus e Ele é onisciente, Ele sabia tudo o que estava para acontecer. Mas o seu maior desejo é que a vontade do Pai seja feita, apesar do que vai custar para Ele. E este deve ser o verdadeiro motivo da nossa oração e da nossa intercessão também. Devemos pedir com confiança, colocando as nossas necessidades diante de Deus, na certeza de que Ele agirá, mas ao mesmo tempo devemos ter consciência de que a vontade de Deus, o Pai, está acima da nossa vontade. A nossa oração não muda Deus, mas nossa oração muda a nós mesmos. Levantem-se, vamos. O tempo de dormir acabou, o Senhor da vida se tornou servo sofredor por meio da sua morte e trouxe salvação àqueles que creem nele. E você tem experimentado o cuidado e o amor de Jesus na sua vida? Lembre-se que Ele ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, Ele está atento às nossas necessidades, Ele está intercedendo por nós e ninguém e nada neste mundo pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Devemos sempre confiar que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Devemos tomar uma decisão firme e resoluta de não dormir espiritualmente, mas sim de permanecer vigilantes em todas as áreas da nossa vida, espiritual, familiar, no trabalho, no casamento, nas amizades, em tudo. Para isso é essencial orarmos muito, lermos a palavra de vida eterna nas Escrituras e depender totalmente de Cristo. Nesta oração no Getsemane, descobrimos o verdadeiro significado da intercessão. Orar significa render-se à vontade e à misericórdia de Deus e confiar que o Pai realizará a vontade dele em nós e Ele vai concluir essa boa obra que começou em nossa vida. Devemos aprender a orar em meio às nossas dificuldades, como Jesus orou, com o desejo de que Deus remova sim as nossas aflições, nossas angústias, nossos temores, mas que também ao mesmo tempo seja feita a vontade do Pai. Que maravilhosa graça, que amor incondicional é este, Cristo sofrendo e morrendo em nosso lugar. Ele foi afligido por causa dos nossos pecados e por isso nós estamos livres e nenhuma condenação há para aqueles que creem em Jesus.
Que grande bênção, que grande consolo temos neste Evangelho. Que boa notícia. Jesus nos ensinou o caminho de submissão ao Pai. E aí, você está disposto a se render, se submeter em oração à vontade de Deus, assim como Jesus fez? Então entregue-se totalmente ao Senhor e Ele te encherá com uma paz, uma alegria que excede todo entendimento humano. Então a Ele seja toda a honra, toda a glória e toda a adoração, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos. Amém. E que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Amém.